Meu nome é Lucas, tenho 23 anos, e hoje venho compartilhar com os irmãos um testemunho que só o Senhor poderia ter escrito. Não é um relato qualquer, mas uma história de dor, fé, orações incessantes e a mão poderosa de Deus que me tirou de um abismo que os médicos chamavam de sem volta. Se o Senhor permitiu que eu estivesse aqui hoje para contar, é porque Ele quer que muitos saibam. Não há enfermidade que resista à sua vontade. Tudo começou há cerca de 2 anos, quando eu ainda era um jovem cheio de planos. Trabalhava como auxiliar administrativo, estudava à noite e sonhava em me casar com minha noiva, a irmã Ana, que hoje é minha esposa. Eu era saudável, praticava esportes nos fins de semana com os irmãos da congregação, e nunca tinha tido nenhum problema sério de saúde. Mas em um domingo à tarde, depois do culto, algo estranho aconteceu. Estava em casa, almoçando com minha família, quando senti um aperto no peito, como se alguém estivesse esmagando meu coração. A princípios, pensei que fosse apenas azia ou ansiedade, mas a dor não passava. Minha mãe, preocupada, me levou ao pronto-socorro mais próximo. Os médicos fizeram alguns exames e me deram um remédio para a dor, dizendo que poderia ser estresse. Voltei para casa aliviado, mas a sensação de falta de ar não foi embora. Nos dias seguintes, a situação piorou. Qualquer esforço, como subir um lance de escadas ou carregar uma sacola, me deixava ofegante, como se meus pulmões não conseguissem captar oxigênio. Minha pele começou a ficar arroxeada, principalmente nos lábios e nas pontas dos dedos. Minha noiva, que sempre foi muito observadora, notou e ficou apavorada. Lucas, isso não é normal. Você precisa procurar um médico de verdade, ela disse, com os olhos cheios de lágrimas. Fui encaminhado a um cardiologista, que após vários exames, me encaminhou a um pneumologista. Foi então que ouvi pela primeira vez as palavras que mudariam minha vida: hipertensão pulmonar. O médico explicou com um tom sério que minha pressão arterial nos pulmões estava extremamente alta, o que fazia com que o meu coração tivesse que trabalhar muito mais para bombear o sangue. É uma doença rara, progressiva e infelizmente sem cura, ele disse. Os medicamentos podem ajudar a controlar, mas a expectativa é que, com o tempo, o coração não aguentará a sobrecarga. Aqueles minutos no consultório foram os mais longos da minha vida. Eu olhava para o médico, mas não conseguia absorver as palavras. Minha mãe, ao meu lado, segurou minha mão com força, e eu vi lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Saímos do consultório em silêncio. No carro, minha noiva chorava baixinho, e eu só conseguia pensar: Deus, por quê? Chegando em casa, caí de joelhos no meu quarto e comecei a clamar ao Senhor. Não eram palavras bonitas ou bem elaboradas, eram gritos de dor. Pai, o Senhor sabe que eu te amo. Eu não mereço isso. Eu quero servir ao Senhor, quero casar, quero ter uma família. Por favor, não me deixe assim. As lágrimas molhavam o chão, e eu sentia como se meu coração fosse se partir não pela doença, mas pela angústia. Minha congregação, a CRI 382, soube da notícia e desde o primeiro dia se uniu em oração. Os irmãos mais velhos, como o irmão João e a irmã Maria, vieram me visitar e oraram sobre mim, impondo as mãos. Irmão Lucas, o Senhor é o mesmo que sarou o paralítico, que abriu os olhos do cego. Ele tem poder para te curar, disse o irmão João, com uma fé que me fortalecia. Mas mesmo com tanta oração, os dias foram passando, e meu estado só piorava. Os medicamentos eram caríssimos, e mesmo com a ajuda de alguns irmãos, era difícil mantê-los. Além disso, os efeitos colaterais eram terríveis: tonturas, náuseas, fraqueza extrema. Cheguei a desmaiar 2 vezes no trabalho. Meus chefes, embora compreensivos, começaram a questionar se eu ainda poderia continuar. Minha noiva, que sempre foi meu porto seguro, via meu corpo definhar e meu rosto ficar cada vez mais pálido. Eu não vou te perder, ela dizia, abraçando-me forte todas as noites antes de dormirmos. Um dia, depois de mais uma crise forte, fui levado de urgência ao hospital. Os médicos disseram que meu coração já estava dilatado e que se a pressão nos pulmões não baixasse, eu poderia ter uma parada cardíaca a qualquer momento. Fiquei internado por 1 semana, conectado a aparelhos, recebendo oxigênio pelo nariz. Minha família e os irmãos da congregação faziam rodízio para me visitar, sempre trazendo palavras de ânimo e orando ao meu lado. Foi numa dessas noites, quando todos já tinham ido embora e só minha mãe ficou ao meu lado, que tive um sonho. Sonhei que estava em um lugar escuro, como um túnel, e que uma luz brilhante vinha ao meu encontro. Uma voz, suave mas poderosa, disse: Filho, confia em mim. Eu já venci a morte, e vou te dar vida. Acordei assustado, suando, mas com uma paz que não conseguia explicar. Contei à minha mãe e ela, com lágrimas nos olhos, disse: Isso é Deus falando com você, filho. Ele não vai te abandonar.
No dia seguinte, o médico veio me dar a notícia de que, apesar dos medicamentos, minha pressão pulmonar continuava subindo. Vamos ter que considerar um transplante de pulmão, ele disse. Minha mãe segurou minha mão com força, e eu fechei os olhos, sentindo como se o mundo desabasse sobre mim. Mas então, lembrei do sonho. Não, Senhor, orei em silêncio. O Senhor disse que ia me dar vida. Eu creio nisso. Naquela mesma tarde, a irmã Ana chegou com um grupo de irmãos da congregação. Eles entraram no meu quarto, fecharam a porta e começaram a orar. Não eram orações curtas ou genéricas. Eram clamores, choros, súplicas a Deus. O irmão Paulo, um homem de muita fé, colocou a mão na minha cabeça e disse: Senhor Jesus, o Senhor morreu na cruz por este jovem. Ele é teu, e o diabo não vai roubar o que é teu. Em nome de Jesus, eu determino que esta doença saia agora do corpo do irmão Lucas. A autoridade na voz dele me fez arrepiar. De repente, enquanto eles oravam, senti algo estranho no peito. Era como se uma mão invisível estivesse apertando e, ao mesmo tempo, soltando algo dentro de mim. Comecei a suar frio, e uma dor aguda percorreu meu corpo por alguns segundos. Depois, uma paz indescritível me invadiu. Abri os olhos e disse: Irmãos, algo aconteceu. Eu sinto diferente. Os médicos, ao saberem que estávamos orando, apenas balançaram a cabeça, como se achassem que éramos ingênuos. Mas na manhã seguinte, quando fizeram os exames de rotina, algo incrível aconteceu. A enfermeira que mediu minha pressão pulmonar ficou boquiaberta. Isso não pode estar certo, ela murmurou e saiu apressada. Minutos depois, o médico entrou com uma expressão que eu nunca tinha visto nele: espanto. Lucas, ele disse, olhando para os papéis, sua pressão pulmonar está normal. Totalmente normal. Isso não tem explicação médica. Minha mãe começou a chorar, e eu só conseguia repetir: glória a Deus, glória a Deus. Os médicos pediram novos exames, achando que poderia ser um erro, mas todos confirmaram: eu estava curado. Não havia mais sinal de hipertensão pulmonar. Meu coração, que antes estava dilatado, voltou ao tamanho normal. Os vasos sanguíneos nos meus pulmões, que antes estavam contraídos, agora funcionavam perfeitamente. Quando recebi a alta, fui direto para a congregação. Os irmãos, ao me verem entrar sem oxigênio, sem aquela palidez doentia, começaram a louvar a Deus. Muitos choravam, outros levantavam as mãos, agradecendo. O irmão João, que tinha orado tanto por mim, veio e me abraçou forte. Deus é fiel, irmão. Ele ouviu nossas orações. Hoje, 2 anos depois, estou completamente saudável, casado com a irmã Ana, que nunca deixou de acreditar na minha cura, e servindo ao Senhor com ainda mais dedicação. Não tomo mais nenhum remédio, faço exames regularmente, e todos confirmam: não há mais nenhum vestígio da doença. Os médicos chamam de remissão espontânea, mas eu e minha congregação sabemos a verdade: foi um milagre. Um milagre que só Deus poderia ter feito. Muitas vezes, quando conto este testemunho, alguém pergunta: por que Deus permitiu que você passasse por isso? Eu respondo que não sei os desígnios do Senhor, mas sei que naquela dor, aprendi a depender dele como nunca antes. Aprendi que a fé não é só para os momentos fáceis, mas principalmente para os vales escuros. Aprendi que quando tudo parece perdido, Deus está apenas preparando um milagre. Hoje, olho para trás e vejo a mão de Deus em cada detalhe, nas orações da minha noiva, na fé dos irmãos, no sonho que me deu esperança, na cura que os médicos não puderam explicar. Se você está passando por uma luta, seja uma doença, uma aflição ou qualquer coisa que pareça sem saída, eu digo: não desista. Clame ao Senhor. Ele ouve, Ele vê, e no tempo certo, Ele age. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de muitos. Que possamos sempre confiar no Deus que faz milagres, que muda histórias, que dá vida onde só havia morte. A Ele seja toda a glória, honra e louvor pelo que fez na minha vida. Amém. A vida depois da cura não foi só um retorno à normalidade, mas uma transformação profunda. Antes da doença eu era um jovem crente, mas confesso que minha fé às vezes era superficial. Orava por hábito, lia a Bíblia por obrigação, e o serviço no Evangelho era mais um compromisso do que um chamado. Mas depois daquele vale, tudo mudou. A palavra de Deus se tornou meu alimento diário, não por dever, mas por necessidade. Cada versículo era como água para minha alma sedenta. As orações não eram mais repetitivas, elas brotavam do coração, cheias de gratidão e dependência. Lembro-me de uma noite, pouco depois de receber a confirmação médica da cura, quando me ajoelhei no meu quarto e chorei como nunca. Não eram lágrimas de alívio, mas de arrependimento. Pedi perdão a Deus por todas as vezes que duvidei, por todas as vezes que coloquei minha confiança em remédios ou médicos antes de colocá-la nele.
E ali na presença do Senhor fiz um pacto, que minha vida não seria mais a mesma, que cada dia seria uma oportunidade de servir, de amar, de testemunhar do seu poder. Minha esposa, irmã Ana, foi minha maior incentivadora nessa jornada. Ela mesma tinha aprendido a confiar em Deus de uma maneira nova. Durante os meses mais difíceis, enquanto eu lutava para respirar, ela passava noites em claro, não só cuidando de mim, mas intercedendo em oração. Uma vez, ela me contou que em uma dessas noites, enquanto eu dormia agitado pela falta de ar, ela ouviu uma voz suave em seu coração. Não temas, eu estou com ele. Essa palavra a sustentou nos dias seguintes, e quando eu melhorei, ela soube que não era coincidência. Hoje, quando olho para ela, vejo não só minha companheira, mas uma mulher de fé que Deus usou para me sustentar. Muitas vezes, quando estamos em cultos ou reuniões de oração, ela me segura a mão e sussurra: lembra do que Deus fez? E eu lembro. Lembro de cada lágrima, cada suspiro de dor, cada oração desesperada. E lembro também da alegria indescritível quando o médico, com os olhos cheios de espanto, disse: não há mais nada. Você está curado. Mas a cura não foi só física. Deus também curou meu coração de amarguras que eu nem sabia que tinha. Antes da doença eu era impaciente, orgulhoso, cheio de planos próprios. Depois aprendi a esperar em Deus. Aprendi que seus tempos não são os nossos, mas são perfeitos. Uma vez, um irmão mais velho na fé me disse: Deus não nos tira do fogo, mas nos purifica nele. Na época não entendi bem. Hoje entendo. Aquela prova não foi para me destruir, mas para me moldar. E as provas não acabaram. Depois da cura vieram outras lutas, dificuldades financeiras, desafios no casamento, momentos de desânimo no serviço do Senhor. Mas agora eu tinha algo que não tinha antes: a certeza de que Deus é fiel. Uma vez, quando estávamos passando por uma necessidade material, minha esposa e eu nos ajoelhamos e oramos com lágrimas. No dia seguinte, um irmão que nem sabia de nossa situação nos procurou e colocou em nossas mãos exatamente o valor que precisávamos. Não foi empréstimo, foi uma bênção. Mais uma vez, Deus provou que Ele vê, que Ele ouve, que Ele age. Hoje sirvo na congregação como diácono, e uma das coisas que mais me alegra é ver outros irmãos sendo fortalecidos pela palavra. Às vezes, depois dos cultos, algum jovem se aproxima e diz: irmão, eu também estou passando por uma luta. Como o Senhor conseguiu ter tanta fé? Eu não tenho respostas prontas, mas sempre compartilho o que aprendi. A fé não é a ausência de medo, mas a decisão de confiar em Deus mesmo quando tudo parece ruim. Não é sobre sentir, mas sobre crer. Não é sobre ver, mas sobre saber que Ele está no controle. Uma coisa que marcou muito a minha vida foi um sonho que tive pouco depois da cura. Sonhei que estava em um deserto, sedento, e de repente vi um rio cristalino. Quando me aproximei para beber, uma voz disse: esta água é para quem tem sede de mim. Acordei com uma paz indescritível e soube que Deus estava me chamando para uma vida de consagração. Desde então tenho buscado essa água viva todos os dias. Não é fácil, há dias em que a carne é fraca, mas a graça de Deus é suficiente. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, costumava me dizer: filho, Deus não nos dá o que a gente quer, mas o que a gente precisa. Hoje entendo isso melhor. Eu pedi saúde, mas Deus me deu muito mais. Ele me deu a si mesmo. Me deu um coração quebrantado, uma fé inquebrantável, um amor pelo Evangelho que não existia antes. Às vezes, quando estou sozinho em oração, agradeço a Deus não só pela cura, mas pela prova, porque foi nela que eu o encontrei de verdade. E os milagres não pararam. Recentemente, uma irmã da congregação, que sofria de uma doença crônica há anos, se aproximou de mim depois de um culto e disse: irmão, depois de ouvir seu testemunho, comecei a orar com mais fé. Hoje o médico disse que minha doença regressou. Não estou totalmente curada, mas sei que Deus está operando. Isso me encheu de alegria. Não porque eu tenha algum mérito, mas porque vejo que Deus usa até nossas fraquezas para abençoar outros. Uma coisa que aprendi é que os milagres de Deus não são só para nos impressionar, mas para nos aproximar dele. Muitas vezes pedimos sinais, mas Deus quer nosso coração. Ele poderia ter me curado no primeiro dia, mas permitiu que eu passasse por aquele vale para que minha fé fosse provada e aprofundada. Hoje, quando vejo irmãos desanimados, eu digo: não olhe para a tempestade, olhe para aquele que acalma as águas. Não olhe para a doença, olhe para aquele que há saúde. Não olhe para a falta, olhe para aquele que supre todas as coisas. E assim, passo a passo, Deus tem me ensinado a viver não pela vista, mas pela fé. Não pelas circunstâncias, mas pela sua palavra. Não pelos meus sentimentos, mas pela sua verdade. Há dias em que ainda sinto medo, dias em que as dúvidas voltam, mas então me lembro daqueles meses na cama sem forças e de como Deus me levantou.
E sei que se ele fez isso uma vez, pode fazer de novo. E mais que ele não só pode, como quer. Por isso, hoje meu maior desejo não é só contar meu testemunho, mas viver de uma maneira que glorifique a Deus em tudo. Que minha vida seja um cântico de gratidão, um exemplo de fé, um reflexo do seu amor. Que quando as pessoas me olharem, não vejam a mim, mas vejam o que Deus pode fazer na vida de quem o busca de todo o coração. E se você que está lendo estas palavras, está passando por uma luta, eu te digo, não desista. Deus não te abandonou. Ele está trabalhando, mesmo que você não veja. Continue orando, continue crendo, continue servindo. Porque no tempo certo, no tempo dele, você verá a glória de Deus se manifestar na sua vida. E quando isso acontecer, você não só será curado, mas será transformado. E essa transformação será muito maior do que qualquer milagre físico. Que Deus abençoe a todos os que lerem este testemunho. Que Ele fortaleça os corações, renove as forças e faça cada um de nós experimentar, de maneira pessoal, o seu poder, a sua misericórdia e o seu amor incondicional. Que possamos, como salmista, dizer de todo o coração: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueças de nenhum de seus benefícios. Amém. Quando penso naqueles dias de angústia, lembro-me de uma noite em que o desespero quase me venceu. Era madrugada e a dor no peito parecia sufocar qualquer esperança. Minha mãe, ao meu lado, orava em voz baixa, mas firme, como se cada palavra fosse uma âncora para minha alma. Eu ouvia o choro dos meus irmãos no outro cômodo, e isso partia meu coração. Não era só o meu sofrimento, mas o deles também. Foi então que entre lágrimas murmurei: Senhor, se não for da tua vontade me curar, dá-me forças para suportar. Mas se for, manifesta-te agora, porque não aguento mais. Não houve um raio, nem uma voz do céu, mas algo dentro de mim mudou. Uma paz tão profunda que não havia como explicá-la. Não era alívio da dor física, mas uma certeza de que, independente do resultado, Deus estava ali. E isso bastava. No dia seguinte, o médico chegou para o exame de rotina e, ao ouvir meu coração, ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, olhou para mim com olhos arregalados e disse: isso não faz sentido. Os níveis de pressão na artéria pulmonar caíram para valores normais. É como se você nunca tivesse tido isso. Minha mãe caiu de joelhos ali mesmo, no consultório, e eu só conseguia repetir: glória a Deus, glória a Deus. O médico, que não era crente, balançou a cabeça e saiu do quarto sem dizer mais nada. Mas eu sabia. Deus havia respondido. Os dias que se seguiram foram de uma alegria que só quem já esteve no vale da sombra da morte pode entender. Cada respiração era um milagre. Cada passo, uma vitória. Mas também vieram as provas. Alguns irmãos na fé, ao saberem da minha cura, vieram me pedir oração para seus familiares doentes. E eu, ainda tão novo na caminhada, sentia o peso da responsabilidade. Como orar por eles se eu mesmo quase desisti? Pensava. Mas o Espírito Santo me ensinava. Não era sobre minha fé, mas sobre a fidelidade dele. Uma irmã da congregação, Dona Maria, me procurou com lágrimas nos olhos. Seu filho, de apenas 7 anos, estava com uma doença renal grave. Os médicos davam poucas esperanças. Ela me pediu: irmão, ore por ele. Ore como você orou por si mesmo. Naquela hora não tive palavras bonitas. Só consegui chorar com ela e dizer: Senhor Jesus, tu que me tiraste da morte, estende tua mão sobre esta criança. Não olhe para a nossa fraqueza, mas para o teu amor. Se for da tua vontade, cura-o. E se não for, dá a esta mãe forças para confiar em ti. Uma semana depois, Dona Maria voltou à congregação com o menino nos braços, sorrindo. Os exames haviam mostrado uma melhora inexplicável. Deus ouviu, ela disse. E eu aprendi que interceder não é sobre ter respostas, mas sobre levar o outro aos pés de Cristo. Mas nem tudo foram milhares curados. Houve vezes em que orei com todo o coração por irmãos que partiram. E isso me fez questionar: por que uns são curados e outros não? Foi num culto de oração, enquanto o irmão mais velho da congregação lia Salmo 119, que entendi: os teus testemunhos são a minha delícia, são os meus conselheiros. Não cabia a mim entender os desígnios de Deus, mas confiar que Ele é bom, mesmo quando a resposta é não, ou espera. Lembro de um irmão, seu João, que lutava contra um câncer há anos. Ele nunca pedia cura. Só dizia: Senhor, se me levares, que minha partida glorifique teu nome. Se me deixares, que minha vida seja para teu louvor. Quando ele partiu, a congregação inteira se reuniu para velá-lo. E ali, entre cânticos e lágrimas, sentimos uma paz que só vem da certeza de que a morte não é o fim para quem está em Cristo. Seu João não foi curado na terra, mas foi livre no céu. E isso também é vitória. A vida depois da cura não foi um mar de rosas. Houve momentos em que a tentação de voltar aos velhos hábitos bateu à porta.
Antes da doença eu era um jovem distraído, que ia aos cultos por obrigação, sem verdadeiro compromisso. Mas Deus, na sua misericórdia, usou o sofrimento para me quebrantar. Agora, cada manhã, ao acordar, minha primeira palavra é: obrigado, Senhor, por mais um dia. E cada noite, antes de dormir, reviso meu coração. Houve algo hoje que te desagradou? Perdoa-me, ensina-me, molda-me. Aprendi que a gratidão não é um sentimento passageiro, mas um estilo de vida. Quando vejo um pôr do sol, quando sinto o vento no rosto, quando ouço o riso de uma criança na congregação, meu coração clama: como é bom servir a ti. Até nas pequenas coisas, um prato de comida, um abraço de um irmão, um salmo cantado com fé, vejo a mão de Deus. Porque Ele não só me deu a vida de volta, como me ensinou a vivê-la para sua glória. Uma das maiores bênçãos depois da minha cura foi ver minha família se aproximar ainda mais de Deus. Meu pai, que sempre foi um homem sério e pouco demonstrativo, começou a participar mais dos cultos. Uma noite, depois de uma reunião de oração, ele me chamou num canto e com a voz embargada disse: Filho, eu vi você quase morrer. E isso me fez perceber que nada neste mundo vale mais que a alma. Obrigado por me ensinar isso. Aquelas palavras me marcaram mais que qualquer sermão. Porque a fé não é só para ser falada, mas vivida de tal forma que outros vejam Cristo em nós. Minha irmã mais nova, que antes vivia preocupada com coisas do mundo, começou a buscar a Deus com sinceridade. Ela me contou que, enquanto eu estava doente, prometeu a Deus que se ele me curasse, ela se batizaria. E cumpriu. Ver ela sendo batizada nas águas com lágrimas de alegria, foi como se Deus me dissesse: não foi só por você que fiz isso. Foi por toda a sua casa. Hoje, quando os jovens da congregação me perguntam como manter a fé em meio às provas, eu não dou fórmulas. Só compartilho o que aprendi. Ora sem cessar, mesmo quando parece que Deus não ouve. Porque Ele ouve mesmo que a resposta demore. 2. Lê a palavra, não como um livro de regras, mas como uma carta de amor do Pai. Cada versículo é um abraço dele para nós. 3. Congrega-te, não faltes às reuniões. A força na união dos santos. Quando você não tem forças, o irmão ao lado ora por você. 4. Sirve, a fé sem obras é morta. Visite os doentes, ajude os necessitados, seja a luz onde há trevas. 5. Agradece até pelas provas. Porque é nelas que Deus nos lapida e nos torna mais parecidos com Cristo. Uma das coisas que mais me emociona é quando irmãos mais velhos na fé vêm me dizer: seu testemunho me fortaleceu. Isso me faz lembrar que Deus não nos cura só para nosso bem, mas para que sejamos vasos de bênção. Cada milagre tem um propósito maior: levar outros a crer. Certa vez, um homem que não era da congregação me abordou na rua. Ele tinha ouvido meu testemunho de um conhecido e disse: eu não acredito em Deus, mas sua história me fez pensar. Como você explica isso? Eu não tentei convencê-lo com argumentos. Só disse: eu não explico. Eu vivo. E se você quiser, pode vir conosco num culto e ver por si mesmo. Ele veio. E hoje, um ano depois, está batizado e servindo ao Senhor. Isso me ensinou que nosso testemunho não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. Às vezes, ainda sinto um aperto no peito. Um lembrete de que, nesta vida, o corpo é frágil, mas já não tenho medo. Porque sei que seja na saúde ou na enfermidade, na vida ou na morte, eu pertenço a Cristo. E isso é tudo. Se há algo que peço a Deus todos os dias é que minha cura não seja apenas um fato do passado, mas um combustível para minha fé no presente. Que eu nunca me esqueça de onde Ele me tirou. Que cada dia seja uma nova oportunidade de lhe agradecer, não só com palavras, mas com uma vida dedicada ao seu serviço. E se você que lê isto está com o coração quebrantado, eu te digo: Deus não mudou. Ele ainda cura. Ele ainda salva. Ele ainda seca lágrimas. Talvez não da maneira ou no tempo que esperamos, mas Ele age. E quando Ele age, não há doença que resista, não há pecado que não seja perdoado, não há vida que não seja transformada. Que este testemunho não seja só uma história para ser lida, mas um chamado para confiar. Porque o mesmo Deus que me levantou da cama da morte é o Deus que está ao seu lado neste exato momento, esperando que você estenda a mão e diga: aqui estou, Senhor. Faz em mim a tua vontade. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Jesus. Amém.